Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para nós estarmos mais um dia falando da palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz e que traz primeiro uma correção aqui, para depois eu estar transmitindo para vocês a palavra do Senhor como remédio, como cura, como libertação, como direcionamento, como exortação. A palavra de Deus, ela é tão linda, tão perfeita, que tudo que ela faz é porque o próprio Deus é esta palavra. Ele disse: Eu sou o Verbo vivo que se fez carne e habitou no meio de nós. Então o Senhor Jesus andou sobre a terra como ser humano, como eu e você. Ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele foi humilhado, ele foi maltratado, não deram crédito para o que ele fez, principalmente os mais chegados, porque se tem algo que nos dói, é porque todas as vezes que passamos por uma situação no qual nós nos sentimos traídos, nós sentimos que aquelas pessoas não podiam ter tratado a nós daquela maneira, aquelas pessoas fizeram algo que arrancaram até mesmo as nossas forças, as nossas alegrias, mas o Senhor, Ele faz, o Senhor, Ele muda esta situação. Nós só precisamos tomar a decisão de liberar tudo que está dentro de nós, nos trazendo traumas, nos trazendo dores, criando raiz de amargura. E o que faz isso tudo? A falta de perdão, a falta de reciprocidade, a falta de amor. O Senhor, Ele faz o melhor para nós. Nós só temos que mudar, às vezes, o contexto, a nossa atitude, para alcançarmos os olhos do Senhor estão sobre nós, porém nós temos que alcançar o coração do Senhor com as nossas atitudes. Nós temos que agradar a Ele, assim como Zaqueu. Quem não conhece a história de Zaqueu? Zaqueu tinha uma vida boa, era um homem rico, tinha uma família boa, tudo tranquilo, mas ele almejava algo que o dinheiro não comprava. Ele almejou, ele assentou no seu coração conhecer Jesus, saber quem era Jesus. Então ele colocou no seu coração como faria isso. E ele tinha muitos obstáculos. Primeiro, porque ele era uma pessoa de baixa estatura. Segundo, que a multidão vivia cercando Jesus, então não era fácil dele ver. E Jesus muitas das vezes se confundia, ou melhor, se misturava no meio de nós, daquele povo, porque ele era uma pessoa comum, ele não era uma pessoa diferenciada, vamos dizer assim. Hoje, quando nós queremos ver alguém que então é visado, a gente logo destaca ele pelas vestes, pela maneira que ele anda, as pessoas que andam ao redor dele. Ele anda com seguranças, ele anda com carrões, ele anda em lugares que, para sim, chamar atenção quando ele está. Mas isso são as pessoas de hoje que querem chamar atenção, mas Jesus não. Jesus andava como eu e você, simples, sereno, era um homem que ensinava com a sua maneira de andar, sua maneira de falar. Jesus ensinava o povo de maneira fácil, por isso ele falava ao povo por meio de parábolas, para que todos entendessem o que ele estava ensinando. Porque se ele fosse dizer as coisas do reino, como ele entendia, como ele via, ninguém ia entender. Por quê? Porque ele falava das coisas do céu, das coisas que nós não podemos ver. Ele falava de coisas que iam acontecer, de coisas que já aconteciam. Ele fazia milagres e maravilhas no dia a dia, como se fosse algo extremamente natural. E sabe o que é mais lindo disso? É que ele disse que se nós andássemos
se nós andarmos segundo os preceitos da palavra de Deus, e usássemos o nome que é sobre todo nome, nós faríamos coisas ainda maiores do que as que ele fez, milagres ainda maiores do que os que ele fez. Isso foi o próprio Jesus que nos deu essa autonomia, que nos deu essa autoridade diante da palavra do Senhor. Zaqueu, quando se viu numa situação difícil, eu vou ler o texto bíblico para a gente não estar falando aleatoriamente. Aqui em 19, no capítulo 19 de Lucas, fala sobre toda a história dele. Eu vou ler alguns versículos para a gente entender o quão maravilhoso é quando nós resolvemos fazer o que agrada ao Senhor. E quando Jesus, no capítulo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Mas acima está escrito assim, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O 4, e correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então, Zaqueu se esforçou, Zaqueu procurou fazer o seu melhor para que ele alcançasse os olhos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus já viu dentro do coração dele o que realmente tinha. O Senhor Jesus viu os pensamentos e a intenção que tinha naquilo ali. Porque hoje vemos pessoas fazerem isso por qualquer coisa. Vemos pessoas subirem, arriscarem suas vidas, arriscarem morrer aí de qualquer jeito para ver um ídolo, para ver um jogador de futebol, para ver um cantor famoso, para ver um artista famoso, né? Tudo em vão, mas Zaqueu não. Zaqueu chamou a atenção do próprio Deus. E Jesus ali disse para ele que se agradou do que ele fez e que convinha para Jesus entrar na sua casa. Então, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele leva salvação para a casa de Zaqueu. Ele leva alegria para a casa de Zaqueu. Ele deixa transformar, ou melhor, transparecer tudo que Zaqueu queria ali. Quando ele disse, eu vou para sua casa, as pessoas ao redor murmurou, onde já se viu. Jesus diz que é o Filho de Deus e vai entrar na casa de um pecador publicano, cobrador de impostos, sonegador de impostos, defraudador. Mas Jesus tinha visto sinceridade no coração de Zaqueu. Tanto que quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu disse para ele assim, que ele, aleluia Jesus, devolveria tudo 4 vezes mais, porque o que ele queria, ele tinha encontrado. É isso que Deus faz. Não que Deus entrou dentro da casa de Zaqueu para deixar ele pobre, para deixar ele sem recursos, sem nada, não. Zaqueu só estaria devolvendo a pessoas que ele lesionou. Zaqueu estava se livrando de algo que estava prendendo a vida dele, o deixando amargurado, deixando ele triste, depressivo, por conta do que ele tinha feito no passado. E quando Zaqueu libera isso dentro do coração dele, esse desapego aos bens materiais e essa expressão de devolver, a alegria tomou conta da casa dele. A salvação entrou dentro da casa dele, dentro da família dele. Então, aquele dia, quando Jesus põe os pés dentro da casa de Zaqueu, ali entra libertação,
ali entra salvação, ali entra o verdadeiro amor e tudo dentro daquela casa é transformado. Aleluia, Jesus. Vejamos como uma pequena atitude de Zaqueu chamou a atenção de Deus e ele buscou com veemência, sem medo. Subir numa figueira brava é algo extremamente difícil. É uma árvore que tem espinho até na raiz. E são espinhos que machucam e soltam um tipo de um leite e dói, quem deve ser horrível. Mas ele não pensou em nada disso. Ele só pensou que ele precisava ver Jesus. Então ele deu o seu máximo. E a lição dessa palavra de hoje de Zaqueu nos dá é que quando nós buscamos, nós encontramos transformação. A intimidade com Deus nos permite experimentar o que jamais viveríamos fora dessa conexão. Então Jesus, ele entra e leva mudança, um encontro que traz mudança, um encontro que traz transformação. Ei, Jesus está batendo na porta da sua casa, na porta da sua vida. Deixe Ele entrar, deixe Ele mudar, deixe Ele transformar. E você viverá mais tranquilo, você verá a glória de Deus sendo derramada. Não se permita viver desta maneira. Abra o seu coração, deixe Jesus entrar e transformar a sua vida. Busque cada dia mais intimidade com o Senhor e Ele transformará 100% a sua vida. O Senhor, Ele quer fazer infinitamente mais na sua vida e na minha. Então deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada na sua vida. Que o Senhor Jesus possa ter a oportunidade de entrar na sua casa, porque Ele não é como ladrão que entra de qualquer maneira. Ele precisa da sua permissão. Então faça como Zaqueu, se esforce e deixe Jesus entrar na sua casa. Ele quer transformar, Ele quer mudar, Ele quer te abençoar, Ele quer libertar o seu filho, Ele quer transformar a sua vida. Convide Ele para fazer isso e você verá a glória de Deus enchendo o seu coração, transbordando dentro da sua casa e tudo ficará mais leve na sua vida. Então tome posse da sua vitória, porque você já é mais que vencedor, como diz a palavra. Não se esqueça disso. Permita-se ser feliz. Está nas tuas mãos. Não está na mão do outro. Está nas tuas mãos. Seja direcionado pela palavra do Senhor e deixa Jesus te dar o melhor desta terra. Ei, Ele te ama. Deite no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.